Graça e paz, pastor Diogo, boa tarde. Que prazer a gente estar aqui junto nesse sábado. Hoje é dia 31, né? Dia 31 a gente está junto aqui. Para quem não sabe, a gravação vai no ar na segunda-feira, pastor Diogo. Toda segunda-feira às 20 horas. No caso, a sua gravação vai ser sem ser segunda, na outra vai estar indo ao ar. Mas para quem está nos assistindo não sabe, hoje é um sábado, sabadão quente, né? Esquentou agora de tarde. Hoje, exatamente 13h43. Nós estamos aqui nessa gravação. A gente quer agradecer ao Senhor pela sua presença, pastor. Graça e paz novamente. Graça e paz, pastor Wito e Taliton. Deus abençoe, é um prazer estar aqui, podendo compartilhar esse momento precioso que eu creio que vai ser de uma tremenda edificação, né, para quem vai poder receber esse momento que nós vamos estar compartilhando. Amém. É isso aí, né, Talim? Fala pra ele, pode chamar de Talim. Talim. Vai ficar mais fácil, pode chamar de Talim. É o apelido que o pessoal me colocou aqui, né, na igreja. Fácil. Fica mais fácil para falar. Pastor, a gente tá bem à vontade hoje. Sabe, nós tínhamos dado uma pausa no nosso Podcrente. A gente tem um podcast e tem um Podcrente. Né, fazer a assimilação. A gente ia dar uma pausa porque nós estávamos até mexendo aqui no prédio, né, forrando, e a gente deu uma pausa. Tinha até conversado com o senhor por causa do trabalho, tem aquela dificuldade, né, tem que ser um sábado que bate certinho para ele estar aqui, porque ele trabalha com o Julius, né, tá em dois... Entendi. Tá dois empregos. Dois empregos, e aí, para conciliar, né, tem que ser bem agendado, mas graças a Deus deu certo, nós estávamos aqui nessa tarde maravilhosa para compartilharmos um pouco do reino, né, pastor? Amém. Hoje o senhor é pastor da Igreja Palavra do Reino, né? Ministério Palavra do Reino. Ministério Palavra do Reino. O senhor está aqui no Jardim Imperial, para quem não conhece, né? No Jardim Imperial. Nós estamos num momento desafiador da história da humanidade, que é a pandemia. Onde muitas pessoas têm tido dificuldade de estar indo, aos cultos, nas igrejas, e nós estamos com esse desafio, de cuidar das pessoas, e lidar com esse momento de distanciamento, onde as pessoas têm que lidar, com esse vírus, que é passado através, do contato, mas temos tomado cuidado, com álcool em gel, com a máscara, com a vacina também, Eu tomei a primeira dose, estou aguardando. E aí, foi tranquilo? Como é que foi? Eu tive febre, Deu febre um pouquinho, a minha esposa também, minha esposa Simone tomou também, nós tomamos junto, no mesmo dia, e nós tivemos um pouco de febre, Aí tomamos alguns remédios para baixar a febre ali, mas graças a Deus... Mas sobreviveu, né? Sobrevivemos. Graças a Deus. Pastor, a gente tem um grande desafio a cada semana, né, tá? A gente conversa aqui com o pastor, com o líder, de falar um pouco do ministério, do chamado, do testemunho. A gente sabe que tem tantas histórias aqui marcantes perto de nós, né? Amém. Nós temos aquela mania de olhar só para fora, né? Esquece que há grandes coisas, né? Próximo da gente, grandes testemunhos, histórias de homens de fé, batalhas. Eu lembro que a gente teve um bate-papo aqui com o pastor Anderson. Ele contou um pouco da trajetória de vocês no seminário, né? Contou que você trabalhou no seminário junto, eu estava lembrando. Mas e aí, como é que foi essa trajetória sua? Porque hoje é o pastor Diogo, mas teve o Diogo antes, né? Como é que foi tudo isso? Esse encontro, né? Onde o senhor nasceu, como é que começou toda a história, da sua vida, né? Amém. Eu nasci aqui em Goianira. Sou filho de Goianira. Nasci aqui em Goianira em 1981. Dia 29 de agosto de 81. Chegando no aniversário. Chegando no aniversário. Quem quiser me presentear, dia 29. É a oportunidade. É a oportunidade. Dia 29 de agosto. Todo o Brasil aí. Todo o Brasil. Dia 29 de agosto, eu estarei completando 40 anos de idade. Eu estive morando
uns tempos também fora, né, em Goiânia, em Jaraguá. Meu pai, como ele cuidava muito de fazenda, ele vivia mudando de lugares para poder cuidar de fazenda, né? Meu pai trabalhava muito tirando leite, cuidando de gado. E meus pais separaram, eu tinha a idade de 2 anos. Então, eu ficava um pouco com meu pai, ficava um pouco com a minha mãe. E meu pai sempre mudava de trabalho, de tempo em tempo, aí ele acabava mudando de cidade. Minha mãe morou durante um bom tempo em Goiânia, no Capoava. Morei ali no Capoava, Nova Esperança, morei bom tempo no Nova Esperança e no Capoava. Mais ou menos eu tinha idade ali dos meus 6 anos até os 8 anos, né? Aí 8, 9 anos. E aí essa idade voltamos para Goianira. E quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, morando com a minha mãe, a gente tinha muita dificuldade financeira. Então, minha mãe até deixou eu e meu irmão morar com um amigo nosso, o nome dele é Adriano. Ele tinha um bar em frente à rodoviária de Goianira. Então, eu morei 2 anos com o Adriano, dos meus 8 anos até os meus 10 anos, mais ou menos. Em Goianira, então? Em Goianira. E aí, depois, a gente saiu de lá e eu voltei para casa da minha mãe, eu e meu irmão. E aí a gente ficava muito na rua. Eu fui engraxar sapato, rodava Goiânia todinho. Começou a caminhar. Engraxei sapato muito tempo. Goiânia eu conheço ela andando a pé. É mesmo? Pegava alguns rabeirão de ônibus também. Olha só. Eu era dessa época aí. Eu não era assim tão bom igual o Pastor Anderson, não. Pastor Anderson, Pastor Anderson era fera, né? Eu surfava, era diferente. Eu subia em cima. Diferente. Eu já me aventurei a agarrar atrás dos ônibus, mas eu via, né, esse grande risco, né? Na época da Transurb, tinha ônibus também de 2 andares, né? Um vermelhinho na época. E nessa época, a gente ficava muito na rua. Eu ia para pecuária, ia catando as festas que tinha anual. Época de festa de Trindade, ia para as feiras de Trindade, né? Para vigiar carro, para engraxar sapato. Não tinha tempo ruim, não. Não tinha tempo ruim, não. Isso é quantos anos? Eu tinha mais ou menos a idade de 10 anos, 11 anos, dormia na rua. Olha aí, pai. Voltava para casa às vezes depois de 3, 4 dias. Era mesmo? Para casa. Você lembra de alguma cena engraçada que aconteceu nesse intervalo assim? Desse intervalo, na verdade, eu tenho um momento muito marcante desse tempo que eu estava engraxando o sapato, que me marcou bastante, porque eu estava em um posto de gasolina, e estava tentando engraxar um sapato lá, e parou o moço lá. E geralmente na hora do almoço a gente pedia às pessoas: ô tia, engraxa o sapato aí para ajudar eu a comprar uma Marmitex. E aí nesse dia eu pedi um moço lá que estava abastecendo, o nome dele lembra como se fosse hoje, né? O nome dele é Adori. E aí ele falou assim: não, eu vou engraxar o sapato contigo. Parou lá para engraxar o sapato e ele observou que eu estava com o dente inchado. Eu sofri bastante de dor de dente. E aí ele observou que eu estava com o dente inchado, terminou de engraxar o sapato e falou assim: não, vou te levar lá em casa, vou dar comida para você. Aí me levou lá para a casa dele, me pôs no carro dele. Eu tinha mais ou menos a idade de uns 11, 12 anos, mais ou menos. Acho que eu tinha uns 12 anos nessa época. E aí eu fui para a casa dele e ele deixou eu tomar banho lá na casa dele. Eu almocei na casa dele. Ele falou assim: não, eu vou te levar lá num dentista para olhar esse dente seu. Me levou, me deu um tratamento de dente lá. Olha só. E aí ele me levou na Bernardo Saião, comprou roupa para mim. Foi muito marcante. Ele falou assim para mim, falou:
sempre quando você quiser vir aqui em casa aos domingos, você pode vir, que você é bem-vindo aqui em casa. Eu fiquei muito amigo dele. A primeira vez que eu fui no cinema foi ele que me levou. Olha só. A primeira vez que eu fui no estádio Serra Dourada foi ele que me levou. Ele era torcedor do Vila Nova e do Flamengo. Eu passei a gostar do Vila Nova e do Flamengo outra vez. Te levou a sofrer, né? A sofrer, né? Um pouquinho. Poxa. Marcou muito a minha vida. Com ele depois? Como é que foi? Eu perdi o contato com ele, né? E aí, o tempo se passou, né? Eu, com o passar do tempo, eu me envolvi com muita amizade, né, com os colegas, e aí eu passei a usar drogas também. Eu tive uma fase que, enturmado com os colegas, eu cheirava cola, fumei maconha. As duas drogas que eu usava muito era maconha e cheirava cola, né? Entre essa idade de 12 anos até os meus 16 anos, quando foi Goianira, né? Que eu fui para a igreja. Foi aqui em Goianira, né? Foi aqui em Goianira, mas eu vivia mais em Goiânia, né? Ficava trabalhando. Mas eu ficava muito na rua. O interessante dessa questão da rua é o seguinte, eu tenho alguns amigos também conhecidos que tiveram a mesma trajetória, assim, né? Desde pequeno, 10 anos de idade, saía louco no mundo, né? Ia pro centro de Goiânia, né? Alguns, infelizmente, não prestaram, né? Vamos dizer assim, entrar pro caminho errado, mas os que não entraram pro caminho errado, os caras super inteligentes, a rua te ensina a ganhar malícia, né? Você fica esperto, ninguém te passa para trás, né? As pessoas que eu conheço, assim, que tiveram essa trajetória, assim, desde pequeno, sempre tá na rua, assim, trabalhando, buscando alguma coisa, as pessoas são super inteligentes. Esperto, né? Ganha vida, né? Ganha as coisas fáceis, assim, nesse sentido, assim, sabe? Porque ganha experiência desde pequeno, né? Desde pequeno você tá ali no mundão, né? Porque o que te ensina a viver é o mundo, né? Na verdade, né? É você tá no meio. Aí você aprende a malícia das coisas, por exemplo, ninguém te passa para trás. Você aprende com a malícia dos outros, você vai pegando aquela malícia ali, né? Eu falo assim, malícia não no sentido ruim, né? De você realmente se cuidar, saber se virar. Vamos dizer assim, a palavra certa é essa. Você aprende a se virar sozinho, né? Não tem ninguém dentro, você tem que se virar, né? E assim, até tem uma frase que minha menina falou outro dia, né? Que ela gosta muito de ver desenho, né? Uns animes, né? Aí ela viu uma frase lá que falava assim que para vermos a luz, primeiro temos que estar em trevas, né? Eu, então, estava em muitas trevas. Conheci bastante. Conheci bastante, né? E a vida te leva a ser tão prisioneiro dela que quando você consegue ver realmente, de fato, algo bom, você agarra isso com muita força. É aquilo que a Bíblia fala, que aquele que muito é perdoado, muito ama, né? Então, quando nós vemos o quanto é ruim essa vida na rua, né, enfrentando os perigos, os desafios, e quando você percebe esse amor, esse favor do Senhor, uma outra oportunidade para você seguir um caminho diferente, a gente agarra com muita força, né? E eu, nessa época dos 12 anos para frente, eu fui vivendo muito intensamente a vida da rua, né, com as amizades. Eu, uns 12 anos, você vê, eu já fui para Uruanã 2 vezes, né, de carona, na temporada de Paraguai, em cima de caminhão. Eu e colegas meus, a gente ia para Uruanã e dormia até nos barcos lá, e voltava depois de 2 semanas. E ganhava um dinheirinho? Ganhava? Assim, a gente vendia picolé lá, a gente ia mesmo para diversão, para curtição mesmo, né? Nessa época a gente, quando você enturma com outro colega, você passa a ter mais coragem para tomar decisões. Sozinho a gente fica meio com medo. Isso é verdade. Né? E aí quando eu via assim que a minha família não tinha muita estrutura, meu pai separado, né? Minha mãe também trabalhando de doméstica, maior dificuldade para ter comida, para ter o sustento. Então eu via que qualquer coisa que eu tivesse era melhor do que aquilo ali que eu estava vendo, né? E escola mesmo, eu
até os 16 anos eu não tinha terminado a primeira série. Tu ganhou do Anderson. O Anderson foi 5 anos na sétima, né? Eu acho que foi assim. Na sétima, eu acho que ele fez a sétima umas 5 anos, né? Foi assim, ficou vários anos na mesma série. Até os 16 anos, eu não tinha terminado qual? A primeira série. Eu estava na primeira série até os 16 anos. E assim, a minha vida foi tomar outro rumo quando eu fui para a igreja. Porque realmente eu recebi uma nova chance na minha vida, uma nova oportunidade para direcionar a minha vida. Porque eu tinha, eu costumo dizer que eu via muito o SBT, o Silvio Santos, e eu via aquele homem falando, quem quer dinheiro, né? E aí eu olhava para aquela cena lá do Silvio Santos e pensava comigo, eu podia ter nascido filho do Silvio Santos. Porque aí eu teria escola, filho de alguém rico tem oportunidade. Eu pensava que como eu nasci filho de pessoas pobres, eu não teria oportunidade. Então eu teria que sempre depender de alguém me ajudar, alguém me dar alguma coisa. Porque meus pais também eram pobres, e aí eu tinha essa ideia de que os ricos têm mais oportunidade e os pobres não têm oportunidade. E qualquer coisa servia. E quando eu fui para a igreja, o Senhor me resgatou, foi até usando a minha esposa, né? Minha esposa era muito amiga, a mãe da minha esposa, minha sogra, era muito amiga da minha mãe. Então eu era muito, assim, a gente conversava muito, eu e minha esposa, na época a gente era adolescente, ela estudava no Colégio São Geraldo. E aí eu ia para um colega meu para a porta da escola lá para a gente conversar com as meninas, né? Sei como é que é. Sei como é que é. E aí a gente ficava lá, e aí eu comecei a cortejar a minha esposa. E aí, só que ela estava recente indo para a igreja, né? E ela, não, Diogo, vamos para a igreja. E aí acabei um dia lá indo para a igreja para agradar ela. E aí ela me chamava para ir para a igreja. Ela estava recente na igreja também, né? E aí ela queria que a gente namorasse, né? Mas que eu ficasse na igreja. Eu falei, esse negócio não vai dar certo. Vai dar certo, não. Porque eu gostava de muitas outras coisas que o mundo oferecia, né? Eu comecei a fumar cigarro com 10 anos de idade, né? Então fui parar aos 16 anos de idade, depois que eu estava na igreja. Então, eu já fui para o hospital como alcoólico, com bebida, bebendo pinga mesmo, pura. Quando a gente não cheirava cola ou não fumava maconha, ia na pinga. Você vê como é que é as coisas. E aí, o Senhor me resgatou. Na verdade, eu fui resgatado. Eu tinha umas amizades que, na verdade, eu gostava delas, mas, no fundo, eu sabia que aquelas amizades me faziam mal, mas eu não sabia como sair delas. Eu me sentia escravo dos meus amigos. Eu falava, não, eu tenho que falar não para eles, eu vou falar não. A hora que eles me chamar para sair, eu vou falar não. Você não conseguia? E não conseguia falar não. Por mais que eu arrumava uma desculpa, e eu falava, Diogo, deixa de ser careta, bora lá, cara, bora lá, bora. E eu acabava indo. E por causa deles. Por causa deles, sendo levado. Mas, aos 16 anos, eu fui para a igreja, né, como eu havia falado, né, a convite da minha esposa. Mas foi o primeiro contato na igreja ou não? Já tinha ido antes? A minha mãe ia para a igreja sempre para pedir oração. Então, eu sempre ouvia, mas não entendia a Bíblia, né? Eu entendia que a religião era um lugar para as pessoas que quisessem andar certo, né? Desse ponto de andar certo, ia para a igreja, né? Eu não entendia assim que a igreja era um lugar onde a gente ouvia a palavra para ser liberto. Eu entendia que a igreja era para as pessoas que não queriam beber, não queriam fumar, que não queria ir para a igreja. Os caretas, né? Os caretas. Queria ser careta e ia para a igreja. Né? Não quer nada, vai para lá. Vai para lá. E eu entendia assim, que Deus amava todo mundo. Né? Tava certo. Tá certo, tá tudo certo. Quem quer ir para a igreja, vai. Quem não quer, não vai e vive a vida, tá tudo certo.
Aí o senhor teve essa mentalidade, então no caso aí, o senhor não teve contato assim, de firmar em nenhum período, até os 16. Não, eu não tive essa ideia de firmar em igreja até os 16 anos, eu não tive. Quando eu fui para a igreja, na verdade, aos 16 anos, eu tinha ouvido algumas palavras que falavam assim, que é melhor estar fora da igreja do que aceitar e desviar. E aí eu tinha aquele pensamento assim, que se eu for para a igreja e não der conta de seguir, minha vida vai ficar bem pior. Então eu já não vou, porque já tá ruim. Vai que eu vou. Não consegue firmar e quando volta pior, né? Volta pior. Eu tinha sempre aquela mensagem, né, de que o demônio, quando sai de uma pessoa, né? Eu pensei nisso aqui agora. Anda por lugares, volta com mais 7 piores, né? Aí vem com a gangue, né? Aí vem com a gangue. Então, eu tinha aquele pensamento. Você pensava assim, eu vou fazer o que mais? Eu já tô bebendo, foi tanta coisa, quando eu vou voltar Eu começar a roubar, matar os outros. Se voltar com mais 7, eu vou roubar. Misericórdia. Aí eu tinha esse medo, né? E aí eu sei que quando eu estava lá na igreja ouvindo a pregação, foi na igreja Assembleia de Deus, Ministério Fama, no Jardim Imperial. Quem era o pastor lá, o pastor Ademar. E foi meu pastor durante muito tempo, o pastor Ademar. Tenho um carinho muito especial pela vida dele. Um homem de Deus. E eu ouvi a palavra, a pregação. E aí foi num culto de ensino que eu fui. Só que eu fui tão armado que eu fui dizendo para mim mesmo, se eles me chamarem para ser crente, eu não volto mais aqui não. Não vou aceitar e também não vou voltar mais aqui não. Eu queria ter uma desculpa para me falar para Simoni, né, que tinha me convidado para estar lá na igreja, para quando ela me chamasse novamente, eu tivesse argumento para falar para ela, não vou lá mais não, que o povo fica pegando meu pé, né? Eu queria ter um argumento para sair, fora, né? Para dar uma desculpa para ela. E nesse dia eu fiquei aquele tempo todo, né? Se eles me chamarem para ser crente, eu não volto mais não volto mais não. E aí o pastor pregou e era culto de ensino, o pastor não fez apelo, né? Aí só ficou mais aliviado. Aí eu fiquei com aquilo. Você queria que ele chamasse. Eu queria para mim ter uma desculpa. Entendi. Ele queria que chamasse para ele poder para se revoltar, né? Pronto, agora não volta aqui mais. Revoltar. Às vezes a gente não entende os adolescentes justamente por causa disso. Porque às vezes a nossa cobrança é um argumento que eles têm de falar, meu pai está me impressionando. A igreja está me impressionando, né? Então eu vou pular fora. Então, e às vezes eles usam aquilo que é bom para eles, né? O diabo consegue pegar uma frase, uma mensagem, aquilo que é bom e transformar em ruim, né? Só que o nosso Deus é especialista em pessoas, Ele é o nosso Pai, então Ele nos conhece. E o que aconteceu? O pastor não fez o apelo, né? Os demônios ficou frustrado porque eu fiquei tão encucado com aquilo que no outro dia eu decidi voltar sozinho lá na igreja. Tinha culto na quarta-feira, o pastor falou, amanhã tem culto novamente, os irmãos venham, vamos estar orando, abençoando a sua vida. E eu fui levado a ir para a igreja. E aí eu ouvi a pregação, o pastor pregou e fez um apelo. Quem quer aceitar Jesus, vem aqui. Estende a sua mão, vem aqui à frente que eu vou orar por você. E aí, quando eu percebi, eu estou lá na frente. Mas falou muito forte comigo. Meu coração mexeu demais. E eu fui para a igreja, eu fui lá na frente. E aí, terminou o culto e eu fui para casa e eu falei, agora eu sou crente. Teve como... E agora como é que eu faço? E agora? Eu sou crente agora, eu não posso desviar não. E aí, essa foi a minha trajetória, né, de início, de conversão. Mas a cada dia eu passei a me apaixonar, dia após dia, pelo reino de Deus, pela obra de Deus. Porque muitas mentiras na minha cabeça foram sendo quebradas. Muitos paradigmas, muitas crenças erradas foram sendo quebradas.
na minha cabeça, eu achava que crente era aquele que não poderia sorrir, que era pecado, que não poderia... Tudo era pecado. E a moça que só ia na porta da escola para ver ela? Pois é, minha esposa, na verdade, eu fiquei tão crente, que aí minha esposa era mais ou menos, se estava na igreja... Aí o senhor passou ela desse sentido? Passei, ixi, eu fiquei... Pensa no rapaz que ficou crente. E aí ela... Porque a gente sempre tinha aquele namorico, né? De dar um abraço, dar uns beijos. Aí eu entendi que beijo era pecado. Ixi, eu virei muita coisa na minha cabeça era pecado. Até pegar na mão eu ficava com medo de pegar na mão e ser pecado. Mas aí quando o senhor converteu aí, todos esses atos que o senhor tinha de bebida, tudo parou? Aí eu fui vencendo aos poucos. As drogas eu não usei mais. A partir do momento que eu fui para a igreja, eu não usei mais droga. Nem maconha, nem cola. Eu não usei mais droga. Mas eu ainda tinha o vício do cigarro. O cigarro eu demorei quase 2 meses para parar de fumar. E eu fumava, cada vez que eu fumava, o diabo me acusava. Só ficava ruim. E eu sabia que aquilo era pecado. Eu falava assim, o diabo me acusava, e eu dava um trago e não conseguia parar. Eu catava até quimba no chão para fazer quando não tinha dinheiro para comprar um cigarro. E aí eu fui liberto um dia que um amigo meu, assim, um colega, que era fora da igreja, me chamou para jogar futebol. Na época a gente alugava a hora num fliperama que tinha de televisão para jogar futebol no videogame, era alugada a hora. E aí eu fui brincar, mais um colega meu, e aí ele acendeu um cigarro, e ele estava com a namorada dele, e aí ele fumou metade de cigarro e falou assim, também, Diogo, fuma aí. Aí eu peguei o cigarro e fui fumar. Aí a namorada desse amigo meu falou assim, Diogo, você não é crente e tá fumando? Nossa. Aí quebrou suas pernas. Nossa, pensa, aquilo ficou tão acusatório na minha cabeça. E eu falei, é você, né, diabo, me acusando. Eu não vou sair da igreja. Eu vou, a partir de hoje, eu não ponho mais cigarro na minha boca, dá o que der. Eu não ponho mais. Aquela acusação serviu para mim parar, porque assim, havia muita convicção em mim que eu estava no caminho certo, mesmo eu não conseguindo me libertar ali daquele vício. Então o errado não é o caminho que nós estamos andando, que é o caminho de Deus. E o diabo tenta mentir para as pessoas que, porque eu não vicio o cigarro, não vicio a bebida, eu não sirvo para ser crente. Não é por aí. Eu tenho, ser crente me ajuda a vencer essas debilitações, essas fraquezas que nós temos humanamente falando. E aí, a partir daquele dia, eu não fumei mais. Parei, aí eu fiquei crente completo. 100%. Aí, até colega meu me chamava para sair, e aí eu passei a falar de Jesus de uma forma... evangelizar e trazer as pessoas para a igreja. Eu ia atrás dos amigos meus que a gente fumava maconha junto, trazia eles para a igreja, e eles falaram assim, o Diogo ficou fanático. Mas no início, assim, eles não ficavam te zoando, não? Falavam, você é crente, para com isso. Zoava bastante, zoava, mas eu tinha aquela convicção. Já estava convicto. Havia, assim, em mim algo libertador mesmo, que eu sabia que aquele era o caminho. Eu sentia muita paz, muita alegria. A palavra de Deus sempre me deu muita alegria. Houve uma compreensão no meu espírito, realmente de um novo nascimento, do que é ser filho de Deus. Eu precisava compreender um pouco mais a palavra. Foi aí onde eu passei a ler a Bíblia constantemente. Ia dentro do ônibus, indo para Goiânia. Aí eu fiquei com vergonha de engraxar sapato. Parei de engraxar sapato. Mas aí tinha uma outra profissão lá que poderia... pegava qualquer um, jornaleiro. Fui vender jornal. E aí, jornal, eu só punha um jaleco do Popular. E aí eu ia vender o jornal. Aí eu vendi jornal dos 16 anos até os 18 anos. Aí dos 18 anos, eu entregando jornal lá na empresa Motobras, de Campinas, né?
Aí o gerente lá da Motobras falou, Diogo, o dia que você completar 18 anos, se tiver dispensa do Exército, você pode vir aqui que eu vou te contratar. Olha só. E foi dito certo. Eu fui dispensado, né? Fui me alistar, fui dispensado. Assim que eu peguei a reservista, corri lá. Falei, fui dispensado. Contrata. Ele falou assim, não, te dei minha palavra, pode vir trabalhar. Me contratou. A primeira empresa que me contratou de carteira assinada foi a Motobras. Trabalhei lá de 99 até 2001. Fazia o que lá? Eu comecei como pacoteiro, empacotando peças, e depois eu fui para o estoque. Trabalhei no estoque lá, peça de moto, relação. O senhor entende um pouquinho, então? De peça de moto eu entendo bastante. Também já trabalhei também com isso também. Já. Pegou. Aí nesse intervalo, então, o senhor fixou na igreja, e qual que foi o seu caso? Porque você já estava com sua esposa junto ainda? Aí o que aconteceu? Com a idade de 16 anos que eu tinha ido para a igreja, que foi em 97, eu estava com 16 anos, e aí eu apertei minha esposa, falei assim, não, vamos lá no pastor, vamos falar para ele que nós estamos namorando, para nós já ir preparar para casar. Eu já com 16 anos já estava falando de casamento. Aí ela ficou meio assustada, né? Porque eu fiquei crente mesmo. O povo olhava para mim, eu não aceitava coisa que era errado, não tinha conversa mole. Comigo, pecado era pecado mesmo, e assim, a gente, quando tem esse entendimento, você chega até exagerar, né? Você vê pecado até se o sol nascer, se o sol não entrar sol, tudo é pecado. Vira uma coisa insuportável até tá perto. Quem tá próximo. Quem tá perto fica assim, mas cara chato. Cara chato, né? E aí depois eu fui percebendo que eu exagerei em muita coisa, até agredi as pessoas, né? Eu chamava de idolatria, e muita coisa para mim era idolatria, feitiçaria. E aí minha mãe tinha um quadro lá na parede, lá eu peguei os quadros, quebrei tudo, joguei tudo fora. Virou uma guerra dentro de casa, né? Vai virar todo mundo crente aqui. E eu peguei no pé de todo mundo, e o povo pensa, pessoal pegou no meu pé, assim, ficou assustado, né? E aí minha esposa foi e terminou comigo, né? Ela terminou. Ela terminou, ficou assustada, né? Com essa pressão, não. Com essa pressão. E aí eu falei assim, não, eu tô na igreja não é por causa. Ela me trouxe para a igreja, mas eu não vim para a igreja. Ele por causa dela, não, vim para a igreja por causa de Cristo. Ela me trouxe, né, foi um canal de Deus, mas eu tô aqui por causa de Cristo mesmo. E aí eu fui crescendo, amadurecendo. E aí eu casei em 2003. Em 2003. Aí, antes, em 2001, eu fui fazer seminário, até sair do trabalho, né, da Motobras, eu fui fazer o seminário pela Igreja de Cristo, Ministério Nova Terra, que se tornou a Igreja Rocha Viva. E aí, naquela época, fiz um seminário que chamava Escola de Profetas, 2 anos, e aí eu fui fazer o 3º ano um tempo prático na cidade de Cristianópolis. E aí quando eu voltei, aí a gente voltou a namorar, né? Voltou a namorar, e aí rapidamente a gente organizou para noivar e casar. Tá. Então teve essa pausa. Essa pausa. Aí você voltou. E nesse seminário aí foi que você fez uma pastor antes? Foi. Pastor antes. Foi bem corrido, né? Que trabalhava, você tinha que ir daqui de noite para lá todo dia. Como é que foi isso? Voltava tarde, né? Da noite. Voltava tarde, tinha que trabalhar cedo. O seminário ele era das 7 horas da noite até as 10, 10 e meia. Né? Era puxado. Da noite, era puxado. Aí o pessoal trabalhava durante o dia. Nessa época eu também ainda estava trabalhando na Motobras. Comecei a fazer o seminário. Parece que o seminário nós começamos no ano 2000. No ano 2000. E aí a gente fez o seminário, eu saía da Motobras e ia direto para o seminário.
E aí o pessoal que trabalhava aqui em Goianira já vinha direto, aí uma turma, umas 6 pessoas daqui de Goianira para o seminário em Goiânia, né? Era eu, o pastor Anz, o pastor Lenay, o pastor Marcos, o pastor Obed. O Obed eu conhecia, né? Quando eu conheci ali, né? Isso, o pastor Obed, que é pastor lá na igreja do pastor Esli. Uhum. O Flávio Serafim também. Serafim, né? O Serafim, baixista. Ele tá isso, nossa igreja, baixista. tá tocando, Serafim. Tá tocando nossa igreja. Ele teve um tempo bom fazendo um seminário lá, né? E a gente era uma turma boa, que a gente ia, né? E a gente sempre tava nos motivando um ao outro pra gente 2 anos? terminar. 2 anos. Na verdade, é como se fosse uma vida de universitário, né? Faculdade. Porque a pessoa trabalha durante o dia, à noite tem que ir pra faculdade, aquela correria toda, né? E tinha trabalho que você tinha que entregar no outro dia. E você tinha que... Eles falavam assim, o que você faz da meia-noite até às 6 horas da manhã? Eu durmo. Porque durante o dia, a gente, das 6 horas da manhã, a gente trabalhava até às 7. Até às 5, 6 horas da tarde, né? E 6 horas a gente tomava banho e ia Pra lá. pro seminário. Aí tinha os trabalhos que tinha que entregar, que tinha que fazer. Você tinha que encadernar, você tinha que fazer o trabalho, levar para digitalizar e fazer capa, porque o trabalho, algumas matérias exigiam a gente fazer como se fosse um livro. Capa, contracapa, sumário, Dava um trabalho. Introdução, você tinha que fazer todo um sistema, não era só fazer uma capa, o trabalho dentro, fecha e entrega. Não aceitava isso, não. Você tinha que fazer até a sua capa, você tinha que... E era bem exigido. E a gente aprendeu bastante. Foi anos bons, né? Serviu uma base muito boa para nós, né? A gente tivemos muita experiência com Deus também, né? Nessa nossa caminhada de ir para o seminário, né? E voltar. Deus sempre nos dava situações que precisava de usar a nossa fé, né? E a gente foi crescendo na graça e no conhecimento. O senhor lembra alguma história marcante assim nesse período aí do seminário? Do seminário? Uma das coisas que eu achei bem marcante do seminário, né, foi até um dia que eu estava vindo, mas o pastor Andes e uns irmãos lá, que a gente pegava uma van, né, até o terminal do Deco. E aí parece que um dos irmãos tinha City Pass, parece que ele só pegava quem tinha City Pass, quem não tinha City Pass eles não pegavam dinheiro, né? E aí, ou então pegássemos o ônibus, né? E o ônibus estava demorando. E aí a gente falei, não, vamos. O pastor Anjo estava sentado lá, né? E aí ele falou assim, não adianta banar a mão para a van, não, nós não tem City Pass, né? Eu falei assim, não, nós vamos, eu vou parar aquela van lá, eu vou entrar, vou comprar o City Pass, né? E eles ainda vão me voltar o troco. Aí ele ficou assim, aí o pastor Anjo falou assim, não, nós temos que esperar o ano. Porque realmente eles não aceitavam. E o pessoal, é difícil você encontrar alguém para te passar ali dentro, né? E tem troco também, né? Tinha troco também para fazer, e o ônibus não fazia troco. Aí você dependia de alguém dentro do ônibus ter a condição de fazer isso por você. O motorista não ia fazer. Ele não faz isso. Você tem City Pass, você entra, passa lá, você entra. Você não tem, ele não faz troco. Aí nós entrou e falou assim, ó, só tem dinheiro. Aí uma pessoa lá dentro falou assim, não, eu tenho City Pass aqui. Olha. Aí eu dei o dinheiro, me voltou o troco, a gente passou o City Pass, e o pastor falou, a palavra tem poder. É um milagre. Nossa. Pastor, e essa vocação pastoral, como é que surgiu tudo isso dentro do senhor? A minha vocação pastoral surgiu eu vendo os pastores pregar, eu fui muito tocado com a palavra de Deus. E eu fui tendo sempre oportunidade para dar testemunho na igreja, né?
sempre na igreja, a Assembleia de Deus tinha muito costume, né? Vamos dar oportunidade para o irmão cantar um hino, dar um testemunho. E eu era muito tímido, né? Tão tímido que eu até gaguejava para falar. Eu era muito tímido. Mas eu via as pessoas pregar e aí eu era muito apaixonado, né, com a pregação. Só que eu não conseguia falar. Tinha muita dificuldade para falar porque eu tinha medo, era muito tímido. E aí eu fui lendo a palavra e vendo as pessoas pregar e não dizia não para nenhuma oportunidade, mesmo pagando vergonha. mico lá na frente. Interessante, né? Eu ia para frente, pegava o microfone, mesmo para o pessoal depois zoar. Falei, Diogo, aquilo lá não é para ele. E aí uma das minhas primeiras oportunidades, eu me arrisquei a cantar. Peguei o hino da harpa. Né? O senhor é corajoso, né? Muito corajoso. Aí eu vi, não, meu ministério não é cantar, não. É outra coisa. Mas cantou. Mas cantei o hino da harpa, peguei a harpa cristã, abri. Graças a Deus, os irmãos, né, já conheciam. Ajudou. Acompanhou. Pra você ver. Isso foi tão marcante na minha vida que eu lembro do hino até hoje. Né? O hino era: na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz ser valente. Aí a igreja fala, ser valente. Cantar, ser valente. Ser valente. E aí, embora, a igreja ajudou bastante. E o hino virou uma eternidade. O hino que não acabava. Ser valente, por muito tempo de ser valente. Seu irmão é valente mesmo. Seu irmão é valente. Mas aí o senhor foi sentindo vocacionado ao chamado pastoral? Aí, como eu pregava muito para as pessoas começaram a falar: você tem chamado para ser pastor. Tem um jeito. Você tem chamado para ser pastor. As pessoas começaram a falar muito isso para mim. Eu ali novo convertido, o pessoal: você tem chamado para ser pastor. Você tem chamado para ser pastor. Mas sua timidez era só em cima do altar ou do púlpito ali ou na rua você pregando para as pessoas, você era mais solto? Eu era um pouco mais solto para falar com as pessoas longe dos microfones de púlpito. No púlpito, o microfone me causava muito medo. Sim. O público me causava muito medo. Estar diante de pessoas, olhar nos olhos. Eu tinha uma baixa estima muito forte. Né? Eu tinha aquele sentimento de não ser igual às outras pessoas, a não conseguir agradar. Né? Então eu pensava assim: se eu for lá e as pessoas não gostar, será que as pessoas estão gostando? Eu sofria tentando imaginar o que elas estavam pensando de mim. Então, isso me causava muita dificuldade com o microfone. Né? Eu pensava assim: o pessoal está me olhando, estão me avaliando. Agora, quando eu estava longe do microfone, eu não sentia avaliado pelas pessoas. Eu sentia até motivado, porque quando eu passava a falar para as pessoas: vamos para a igreja, Jesus te ama, Jesus é o caminho, Jesus mudou a minha vida. Começava a dar esses testemunhos, as pessoas passavam era me incentivar: você tem chamado para ser pastor, você é crente. Você é crente. Rapaz, eu conheço muita gente, mas igual você é crente mesmo. Isso foi sempre me motivando. Né? Essas palavras positivas que eu tinha no jornal mesmo, eu pregava. Muita gente converteu no jornal. Outro dia encontrei uma pessoa, até mora aqui em Goiânia, né? Vendia jornal comigo em Goiânia. Encontrei ele numa empresa que vende coisas para carro, do lado do posto ali. Ele era também jornaleiro, né? E comigo lá. E aí ele lembra: pastor Diogo, eu lembro que você falava muito de Deus para nós lá no jornal. Todos os lugares que eu entregava, tinha um lugar lá perto da Motobras que eu fazia oração. Na Motobras, quando eu fui para Motobras, eu fiz panfleto para evangelizar o pessoal na Motobras todinho. Marquei com o chefe da empresa, lá, o senhor Limonge, o dono da Motobras, para orar lá, porque era muito... Eles tinham uma crença muito forte com o espiritismo, né? Então, tinha um ambiente muito
pesado, né? Eles faziam algumas coisas lá e aí eu senti o ambiente pesado. E aí eu era muito motivado com as histórias de Davi enfrentando o gigante, né? Se Davi enfrentou Golias, eu vou enfrentar esse desafio. Ser valente. Você escolheu o hino de ser valente. Aí, teve tudo a ver comigo. Então o senhor sempre teve esse propósito, né? Sempre foi claro após sua conversão, né? Você teve esse claro no seu coração. Sempre evangelizou, sempre foi alguém que trouxe a palavra, né? Realmente um chamado pastoral mesmo, né? Sempre, desde o início. Desde o início, Deus foi sempre mexendo comigo nesse cuidado de pessoas, né? De me importar, de ver as pessoas e ver a oportunidade de evangelizar. Né? Até hoje, né? Trabalho hoje na CEINFRA, que é a Secretaria de Obras de Goiânia. Lá a gente tem um culto por semana. Toda quarta-feira, às 4h30 da tarde, nós temos um culto lá muito abençoado. O pessoal tem reunido lá. A gente começamos lá. Quando eu entrei na CEINFRA em 2009, né, que eu entrei, passei no concurso público e fui chamado em 2009. E eu comecei lá, já tinha uns irmãos fazendo culto lá, ao ar livre. E aí parou por um tempo, né? E aí eu falei, poxa, o pessoal parou de orar aqui, vamos ter que voltar isso aí. Aí eu reuni outros irmãos para a gente continuar o trabalho, né, de oração, e a gente voltou, né, e graças a Deus, né, mesmo quando eu não posso estar lá, tem irmãos que tem continuidade, né, pessoas que eu ganhei para Cristo, hoje é o obreiro lá, assim, é pregador da palavra, o Rony mesmo, uma das pessoas que eu cuidei, que eu evangelizei. A gente tem uma história bacana, e ele tem tomado a frente desse culto. Outros irmãos estão lá pregando, cantando, outros pastores estão lá também, e o grupo lá da CEINFRA cresceu, e a Secretaria de Obras da CEINFRA tem sido muito abençoada. Todas as quarta-feiras a gente tem esse encontro marcado lá às 16h30, e dá uma bênção. É interessante. O senhor lembra de alguma experiência assim? O pastor Macalli estava contando que quando ele, a primeira igreja que ele foi administrar como pastor, ele teve uma experiência do irmão que demoniou lá, que ele saiu da moça, demoniou, ele foi, na verdade ele foi orar, né? Foi orar, foi orar na casa da menina, e da mulher, a filha dela demoniou, e ele saiu correndo, falou que a filha dela tá doida, essa filha tá normal não, vou embora. O senhor lembra de alguma história assim, parecida, no começo, uma pregação, alguma coisa que aconteceu assim, interessante? Eu lembro, nós, até no início da minha conversão, a gente tinha o costume, né, de estar indo orar na casa dos irmãos. Após o culto, sempre tinha alguém dando um testemunho, né, falando que estava passando por luta, que estava vendo vulto nas casas, né, e as pessoas ficavam endemoniadas. A gente tinha aquele costume de estar indo sempre nos lares orar. E aí eu lembro que eu fui orar mais uns irmãos na casa de uma pessoa lá, e aí a pessoa começou a falar assim: aí eu vi, ele subiu ali pro canto ali. Aí nós correu para lá, para esse canto lá para orar. E aí uma outra irmã falou assim: ele saiu daqui, agora ele foi lá para a sala. Credo. E aí nós foi lá a sala, e ficou aquilo, ele saiu daqui e foi para ali. Brincando de pique-pega? Eu falei, fiquei tão abismado com essa história, que o demônio estava aqui, saiu daqui, foi para ali, e nós expulsou, e orando e expulsando. E aí a irmã falou que teve uma revelação lá, que tinha uma roupa, que através dessa roupa era que o demônio tinha, né, ali a legalidade de estar ali, e ele não ia sair enquanto aquela roupa não fosse queimada, né? E aí tinha muito isso. Aí eu fui para casa, né, com aquilo na cabeça. Não achou o demônio, não? Aí expulsamos, né? Expulsamos. Ele correu só lá para agora foi embora. Expulsamos, né? E eu fui para casa. E assim, no início da minha conversão, eu tinha muito pesadelo também, né? Eu sentia, né, um espírito maligno subir desde as minhas pernas assim, me tampando, e eu não conseguia dormir,
Uns poderiam falar que é porque eu comi demais, né? Barriga cheia. Barriga cheia, isso acontece, pode dar vários tipos, mas eu sabia que era um espírito maligno mesmo, porque eu sentia isso lá em casa, né? Quando eu deitava, qualquer jeito, virado, todo jeito que eu deitava, eu perdi o fôlego, eu sentia sufocado. E aí eu contei para a irmã lá, né? E nesse dia que eu subi, né? Eu tive mais medo ainda, né? Já estava enfrentando aquelas lutas, né? E eu não sabia como enfrentar aquilo, parar com aquilo. Eu estava até com medo de dormir, né? Porque eu ficava com medo do espírito tentar me matar à noite. E aí eu contei para a irmã lá, né, que eu vi ela expulsando o espírito maligno lá da casa da irmã lá, né? E aí eu falei, irmã, tem um espírito maligno me perturbando à noite. E aí ela falou assim, toda vez que você sentir isso, antes de dormir, você lê o Salmo 91 e declara, no nome de Jesus, o Salmo 91, que você está seguro em Deus. E manda esse espírito maligno embora. Você tem autoridade. E aí, assim eu fiz. Eu li o Salmo 91 e quando eu senti o espírito maligno subir sobre mim, né, e era constante, não era uma vez ou outra não. Era constante isso acontecer. Então, o que eu fiz? Eu expulsei. Ó, que eu acordei assim, falei, espírito maligno, eu te repreendo, no nome de Jesus, nunca mais você vai voltar. Pastor, eu não tive mais pesadelo. Foi a última vez. Foi a última vez. Consegui dormir muito tranquilamente. Aí minha fé foi só aumentando. Eu fui lendo livros, né, que os pastores dos livros que eu lia contavam as experiências deles com Deus. E aí, em uma das minhas orações, eu lembro que eu falava com Deus, falava, Senhor, eu não quero só contar as experiências dos outros ou ler a história de alguém. Eu quero ter experiências poderosas do teu poder agindo na minha vida, de uma forma milagrosa, poderosa. Eu quero ver o milagre, eu quero falar com o Senhor da segurança da sua existência. Eu não quero só de ouvir alguém falar, né? Eu quero ter uma experiência forte. E assim, Deus foi fazendo muitas situações acontecer comigo que eu entendi, isso é Deus, isso aí não tem outra explicação, isso aí não é um acaso, né, coincidência, né? Eu fui vendo essa fé em Deus realmente acontecer. Situações. Uma vez que eu fui para a igreja com uma dor muito forte na barriga, numa escola dominical, estava doendo, minha barriga doendo, e eu não conseguia. E eu estava esperando, eu falei assim, o pastor terminar de pregar lá, eu vou pedir ele para orar por mim, porque minha barriga está doendo muito. E aí eu falei assim, não aguento esperar mais não. Aí eu parei, pastor, para aí só um pouquinho. Ele estava ensinando, ora por mim aqui agora, que minha barriga está doendo muito. E aí o pastor, irmãos, vamos estender a mão aqui. O Diogo estendeu a mão, eu, em nome de Jesus, dor, vai embora. E aí, após aquela oração, aquela dor sumiu. O pastor perguntou, falou assim, e aí, Diogo, melhorou? Tô bem, pastor, graças a Deus, tô bem. Então essas coisas vai fortalecendo, né? Fortalecendo a nossa fé. Vai tendo os testemunhos, né, diários da fé, e aí a partir daí foi tendo vários testemunhos, várias coisas identificando. Muitas coisas Deus foi me dando experiências, muitas coisas, e o Senhor foi me lapidando, né? Está me lapidando até hoje, né? Não para, né? Uma obra sem fim, né? A gente vem sendo lapidado, né? Eu entendo até que o deserto ele mata os fracos e lapida os fortes. O que eu entendo que é uma pessoa fraca? Fraca é quando alguém quer viver a vida sem a presença de Deus. Isso eu entendo que é uma pessoa fraca.
Uma pessoa forte, ela não é forte de si mesma. Ela é forte quando ela crê num Deus forte. E o deserto, ele prova as pessoas que têm fé em Deus. Eu entendo que pessoas fracas, as pessoas que querem andar aquém de Deus, sozinhas, com as suas próprias forças, e nunca fazer uma oração clamando a Deus: Senhor, me ajude, me socorre, Senhor, provê, Senhor, porque é Deus que traz luz para o nosso caminho. O salmista, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Um homem só é forte quando esse homem crê em Deus. Nós, sem Deus, a gente morre. O deserto mata quem não crê em Deus. Mas o deserto lapida os homens que creem em Deus. Josué só foi Josué porque creu. Caleb só foi Caleb porque creu. É uma verdade. A gente tem que fugir uma frase agora. O homem que não depende... Fugiu a frase. Uma frase mais ou menos assim: o homem que não depende de Deus, ou ele tá... O homem que não precisa de Deus, ou ele está acima de Deus, ou ele está abaixo do homem. Quer dizer o quê? Ou ele é um animal, ele está abaixo do homem, ou ele é tão bom que ele está acima de Deus, né? Então, o pastor estava contando falou que eu ouvi essa frase, achei tão interessante. Falei, poxa, realmente, o homem que ele não anda com Deus, ou ele está acima de Deus, então ele é um Deus também, ou ele está abaixo do homem, é um animal que não consegue andar com o Criador. Pastor Diogo, mudando de assunto, a gente está passando por essa pandemia, até compartilhei com o pastor Marcado aqui juntamente com o Talo. O que o senhor enxerga nesse momento para a igreja? Tem 2 anos, né? Nós estamos... 2 anos. 2 anos, né? Que vamos para a pandemia. O que o senhor tem enxergado? Há algo particular que o senhor tem falado no coração? O senhor, o que o senhor tem a dizer para nós? Eu tenho orado a Deus, pedido a Deus entendimento de tudo aquilo que está acontecendo, porque é um momento novo para a igreja em todos os sentidos. A igreja tem tido o desafio de lidar com esse momento de distanciamento. Nós aprendemos tanto sobre estar junto, estarmos reunindo nos grandes ajuntamentos para orar, para buscar, para aprender. E a pandemia trouxe um distanciamento, né? As pessoas têm que ficar longe umas das outras, né? E manter a sua fé, né? E aí eu fui orar a Deus, pedir a Deus o que poderíamos aprender com esse tempo tão desafiador, porque nós, quando ficamos longe uns dos outros, nós vamos ficando mais fracos, mais fragilizados, porque nós conseguimos nos motivar. Estar junto é muito bom. A igreja, né, a gente sempre usa algumas formas de ensinamento de que uma lenha fora do braseiro, né, se apaga. Quando a gente estamos juntos, nós temos a capacidade de gerar mais fogo, como uma fogueira, né? Isso. Quanto mais lenhas junto, mais fogo pega, né? E se tira a lenha ali de junto, ela vai se esfriando, né? E eu entendi, Senhor, como que as pessoas vão conseguir então manter crentes se elas vão ficar isoladas, né, nessa pandemia? E aí a igreja tem buscado formas e ferramentas, né, como a internet, né, as lives, né, o culto transmitido tem sido uma das ferramentas, né, as formas tem sido desafiador, porque nós acostumamos estar assim com pessoas, e é muito bom estar com pessoas, mas nós temos que entender que todo tempo exige uma situação, uma atitude, uma ação diferente. Israel passou várias atitudes diferentes, tempo diferente. Israel teve que sair do Egito e viver num deserto, morar em cabanas. O tabernáculo era feito de pano. Mas chegou um dia que
construiu um palácio para o rei e construiu o grande templo de Salomão, né? Mas cada tempo houve um momento aonde a raça humana teve que fazer leitura daquele momento e entender o que nós temos em mãos para esse momento. O que nós não podemos fazer é abandonar a Deus. A igreja, quando estava sendo perseguida por Roma, que aconteceu a diáspora, que o povo teve que sair de Jerusalém, o povo queimou Jerusalém, o povo derrubou muita coisa de Jerusalém, o povo pôs fogo em Roma, culpou os cristãos, Nero mandou decapitar o apóstolo Paulo, e muitas outras situações foram acontecendo e a igreja foi esparramada para vários cantos. Então, e agora? O que será dos cristãos? Os apóstolos, os pais da igreja foram todos martirizados. O apóstolo João foi exilado ali na ilha de Patmos. Uhum. Então, a igreja teve que lidar com aquele momento. Cadê os nossos apóstolos? O nosso Cristo morreu. Só que as pessoas que ouviam a pregação dos apóstolos, eles entenderam que Cristo havia ressuscitado. Então, para muita gente, Cristo estava morto, mas para quem ouviu a mensagem do Evangelho, as cartas do apóstolo Paulo, que falavam muito claro a respeito da fé em Cristo Jesus, eles conseguiam manter a sua fé firme mesmo diante de perseguição. Então, nós precisamos entender que a palavra precisa ser pregada. O que mantém as pessoas firmes em Deus não pode ser estruturas, não pode ser prédios, não pode ser as festividades. A gente precisa entender que ser crente é eu entender quem é Jesus e quem é Deus, e que de maneira nenhuma eu vou abrir mão do meu Deus. Seja com pandemia, seja sem pandemia, mudando de presidente, sendo presidente de direita, sendo presidente da esquerda, eu vou ser crente. Estando empregado, estando desempregado, eu preciso ter bem resolvido isso no meu coração. E nesse tempo de pandemia, muita gente não tem tido essa clareza do que é ser cristão. Elas entendem o seguinte: se eu não estou cultuando, então logo eu não sou crente. Quer dizer, eu não estou no templo, então agora eu estou liberado para pecar, para beber, para usar droga. E não é por aí. Eu sou crente. Eu preciso continuar ainda jejuando, preciso continuar ainda orando, lendo a Bíblia, ajudando as pessoas. Se eu não consigo ir, eu consigo ajudar. Ofertando, dizimando, ajudando da maneira que as pessoas entendem que pode se ajudar nessa época de frio, levando um cobertor para alguém que está com frio, uma cesta básica, alguém que pode ajudar. Eu entendo, pastor Heitor, que é o que eu havia falado com o irmão. A gente temos que fazer até onde a nossa mão alcança. A minha mão alcança até um determinado lugar. Só que tem muita gente que não quer nem estender a mão nem até onde a mão dela alcança. E aí ela fica atrofiada. Porque a gente tem que estar em movimento, mesmo que esse movimento seja pequeno. Pode ser insignificante para a grande maioria, mas vai fazer algum significado para quem recebe aquele benefício. Então eu entendo que nessa pandemia, ela tem mexido com as estruturas, mexido com todo mundo. E o nosso papel é orar e fazer. Tem um texto bíblico, pastor Vitor, que fala assim: tudo que vier na tua mão para fazer, faça conforme a tua força. Então eu acho que a gente pode fazer sim a obra de Deus conforme a nossa força. Às vezes a gente fica tão estressado, porque a gente sempre quer fazer além. O corpo não está aguentando, a gente quer fazer além, aí a gente acaba matando. A gente mata quem está com a gente também, é quase igual o
Moisés lá, né? Tava lá, né, cuidando, presidindo o povo. Aí Jétro teve que aparecer e falar para Moisés: Moisés, você tem que arrumar gente para te ajudar. Você vai matar o povo e vai morrer também. Justamente, pastor. Essa é uma grande verdade. Nós precisamos ser igreja aonde nós estivermos, independente de prédio, independente de qualquer coisa. Nós somos igreja, né? A gente crê que o prédio ele é um prédio, não é a igreja somos nós. E aonde você colocar as plantas dos pés, você precisa refletir Cristo. Amém. Você precisa refletir Cristo. Porque esse é o chamado, né? Na verdade, quando você entende o seu chamado, aonde você está frutificando. Aonde você coloca a planta dos seus pés, você frutifica. Porque você foi chamado, né? Há um propósito na sua vida. Então, eu acredito que isso tem que estar claro no nosso coração. Tem que estar claro ao coração dos irmãos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que somos igreja. E independente da situação, independente do momento que nós estamos passando, nós precisamos ser igreja. Ser igreja. É tudo. Ser aquilo que Cristo foi, representar o que Cristo é. Somos esse povo, somos chamados para isso. Andamos por fé, né? Não por vista, né? Se a gente for andar por vista, a gente fica doido, né? Muita coisa acontecendo em nosso redor, né? Principalmente essa pandemia aí, né? A gente vê aí comércio fechando, como aconteceu, né? Pessoas ficando desempregadas aí, passando aperto. Mas aquela pessoa que anda pela fé, né? Ela acredita que tudo que está acontecendo é só um momento, né? Uma fase ali. Vai passar e no final vai dar tudo bem, né? Então, assim que a gente vai vencendo, pela fé, né? Pela fé. Andar por fé. Ser cristão é isso, andar por fé. A gente temos entendido que a palavra de Deus, ela é poderosa. Então, nós precisamos conhecer a palavra e declarar a palavra de Deus. E o momento, aprender com aquele momento. Eu entendo o seguinte, que aquilo que eu consigo dar resposta, eu dou resposta. Aquilo que eu não consigo dar resposta humanamente falando, eu oro e profetizo sobre aquela situação. E busco força em Deus para ter paz. E a Bíblia diz assim, Deus conserva em paz aquele cuja mente está firme nele. Porque ele confia, né, em Deus. Então, eu entendo que para mim ter paz nesses momentos de crise, de situação, porque, queridos, cá para nós, as lutas não param. O desafio não para. Seja na abundância, seja na escassez, nós sempre vai ter uma situação diferente. Os gigantes só vão mudando de nível. Você vence uma coisa, talvez o gigante que eu estou enfrentando agora não seja o mesmo gigante que o pastor Ítalo, que o Tálito esteja enfrentando. Mas é um gigante. E quem nos ajuda diante do gigante? É a mesma tônica que Davi usou, né? É no nome do Senhor dos Exércitos. Todo momento, enquanto nós estivermos aqui, minha filha falou uma frase que eu achei ela muito interessante. Ela fala: pai, nós temos que buscar um mundo mais justo, o mundo é muito injusto. E eu falei assim, concordo com você, filho. Realmente o mundo é muito injusto. E o mundo só vai ser justo mesmo, filho, quando Cristo governar, for o governante total do mundo. Aí haverá uma perfeita justiça. Até lá nós vamos ver muita injustiça acontecer. Por que eu vou ver muita injustiça acontecer? Eu vou ficar concordando com a injustiça? Não, eu vou profetizar a justiça de Deus. Vou profetizar a justiça de Cristo. Aonde eu ver algo ruim, algo mal, eu vou declarar: mal saia, o bem venha, a escassez saia, a abundância venha, haja aonde há guerra, que haja paz, aonde há briga, que haja harmonia, que haja tranquilidade. Eu não vou ficar vendo, também assistindo as coisas ruins acontecer, sem liberar uma palavra de vida, né, sobre aquela situação. É verdade.
Estamos aqui já com mais de 1 hora, passa muito Passa rápido. rápido, né? Passa rápido, hein? Passa A rápido. gente pensa que não vai ser tão rápido, mas a gente flui. Mas é muito bom. Ô, pastor, eu queria te deixar só uma palavra. Estamos finalizando já. Uma palavra para a gente poder fazer um corte para aquele que vai ouvir, uma palavra de motivação, de perseverança, né? Uma palavra de direção para quem vai estar nos assistindo, vai estar nos ouvindo aí, em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu quero deixar nesse momento é que nós precisamos perseverar na fé. A palavra de Deus diz assim: e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a fé, ela vem do ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Para mim ter fé em Deus, eu preciso constantemente estar ouvindo a palavra de Deus. Eu preciso constantemente, todos os dias, aquecer o meu espírito. Eu entendo que nós somos corpo, alma e espírito. Eu alimento o meu físico para eu não morrer. Se eu não comer uma comida, beber água, o meu corpo vai desfalecer, porque eu dependo da comida e de beber água para mim estar vivo. Espiritualmente falando, se eu não alimentar da palavra de Deus, eu também morro espiritualmente. A palavra de Deus é que alimenta o homem. O Senhor Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu preciso ouvir a palavra de Deus para que a fé que vence o mundo seja gerada em mim. Um dos discípulos questionou Jesus por que eles não puderam expulsar um demônio. E aí Jesus falou assim: vocês têm que ter fé. E aí os discípulos perguntou: Senhor, aumenta-nos a fé. E aí Jesus falou assim: não, se vocês tiverem fé do tamanho do grão de uma mostarda, vocês vão dizer aos montes, né, transporta daqui para lá, e assim vai se fazer. Então a questão não é ter uma fé grande, é ter fé. Porque uma pequena fé pode fazer muita coisa. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então que nós devemos ter constantemente esse contato, ouvindo a palavra de Deus, seja nos cultos na igreja, seja na célula, seja através de mensagens gravadas pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, mas que seja palavra de Deus, pregação, né, com pessoas que a gente confia que são idôneas, que prega uma palavra coerente, né, que seja direcionado, porque o nosso espírito sabe observar palavras que é para o nosso crescimento, né, que tem coerência bíblica. Então eu deixo essa palavra. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Firme e forte. Firme e forte, né? Foi bênção estar com o senhor aqui nessa tarde, né? Amém. Apesar que vai passar na segunda noite, vamos estar postando, né? Passar não, vamos postar para as pessoas assistirem, né? Elas vão assistindo conforme as suas disponibilidades. É isso? Amém, pastor? Então, Amém. assim, é uma grande honra você receber o senhor aqui, né? Amém. Foi bênção, a gente foi edificado, né, com a sua história. Amém. Né? E acredito que isso é só o começo, né? Amém. Deus tem muita fazer ainda na sua vida, nas nossas vidas, né? Amém? Amém. Muito obrigado pela sua presença aí. Agradeço, né, pastor Ítalo, irmão Talim, obrigado aí pelo carinho, né, pelo convite de estar aqui, a família, a comunidade dos discípulos, é minha família também. Nós temos um carinho muito especial com o pastor William Tavares, né? É um pastor que eu tenho muito carinho, o pastor Anderson, né? A todo o ministério, comunidade dos discípulos, né? Nós somos uma família, né? E eu entendo que Deus tem os seus propósitos, né? E a gente pode caminhar junto e crescer junto para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Foi uma bênção estar com os queridos. Muito obrigado, pastor, mais uma vez estarmos juntos aqui nessa tarde tão edificante, né? Que Deus abençoe todos aqueles que vão nos assistir, porque não está ao vivo. Amém. Deus abençoe cada um e até a próxima semana, em nome de Jesus. Em té.